Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Além do Óbvio. Aqui nós iremos caminharmos juntas a fim de analisarmos as coisas que acontecem no nosso dia a dia, juntamente com o nosso manual de instruções, que é a Bíblia, e para que nós possamos extrair das coisas que acontecem no nosso cotidiano de uma forma bem mais aprofundada, para que assim possamos ir além do óbvio. Vem comigo! Eu sou Jussiara Carvalho e eu vou te acompanhar nessa jornada. E hoje nós vamos falar sobre dois tópicos muitíssimo importantes, sobre escolhas e especificamente sobre o que você acha que é a vida, o que você acha que dá sentido para a vida. Bom, nós sabemos que a vida está em Cristo e quem dá sentido para a nossa vida é Jesus Cristo. Mas eu estou chamando você a refletir um pouco mais sobre como você está vivendo a sua vida. Tempos atrás, eu estava em um mercado, estava na seção de padaria e eu fui comprar pão de queijo. Eu, como uma boa mineira, eu amo pão de queijo. E tinha um senhor que ele chegou reclamando do pão de queijo. Olha, pois, ele falando: nossa, que pão de queijo horrível, que pão de queijo horrível, é ruim, né? A princípio eu achei que ele estava brincando, mas não, depois eu percebi que realmente ele estava falando que aquele pão de queijo era horrível e que ele não gostava. Até aí tudo bem, porque cada um pode expressar a sua opinião a respeito de algo, certo? Porém, tem um detalhe que mais me chamou a atenção e eu fiquei pensando, o que eu tenho que aprender com isso? Ou o que é para ensinar com isso? Pois bem, esse senhor, era um senhor, ele reclamou do pão de queijo, porém, ele foi lá e comprou. Pois é, eu fiquei com essa mesma cara, tipo assim, como assim? Não entendi. E falei, uai, gente, alguma coisa eu tenho que aprender nisso, né? Porque ele poderia simplesmente não ter comprado, ninguém lá estava obrigando ele a comprar, ele poderia ter saído de lá e comprar em outro local. Às vezes você pode dizer assim, mas era o único local que ele tinha para comprar pão de queijo, mas ele tinha a opção de não comprar, não era obrigado. E poderia postergar essa vontade dele para ser suprida depois. Mas o ponto que eu quero trazer ao seu pensamento é o fato de que, às vezes, a gente tem decisões a serem tomadas, que de certa forma vai trazer um benefício para a gente e para outros, e a gente não toma. E às vezes tem situações, decisões, atitudes que nós temos, que nós de certa forma não gostamos, mas nós continuamos fazendo. Ou seja, aquilo que precisa ser feito, na maioria das vezes a gente não faz. Aquilo que não precisa ser feito e de certa forma não nos faz bem, na maioria das vezes a gente faz. Isso traz uma ideia de inconstância, mas principalmente sem entendimento do que é realmente importante na sua vida. Porque esse senhor do pão de queijo, por mais que ele estivesse com fome, não tem a necessidade dele chegar e falar sobre aquele pão de queijo do jeito que ele disse. Ai, que pão de queijo horrível. E comprar ainda. Gente, mas nós, muitas das vezes, nós fazemos isso. Às vezes tem situação que você não gosta, você tem como resolver aquela situação e você não resolve, você fica postergando, deixando para depois. Isso é ruim, porque enquanto os seus hábitos, as suas atitudes, as suas decisões forem sempre as mesmas, a sua vida vai continuar da mesma forma. Não, é uma frase que eu ouvi um dia, não tem como a gente ter resultado diferente com as mesmas atitudes, o resultado vai ser o mesmo. Só que às vezes a gente pensa assim, algum dia algo externo vai acontecer. Gente, já aconteceu, Jesus Cristo já veio, Ele já nos salvou, já nos libertou. E Ele quer que nós entendamos isso, que a nossa vida, que nós agora temos uma vida livre. E para nós vivermos essa vida livre, basta nós crermos e renovarmos a nossa mente todos os dias. Tá lá em Romanos 12:2. Vou achar aqui. Peraí. Romanos 12:2. Que fala da seguinte forma: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, pois, isso aqui já é uma instrução, que nós devemos renovar a nossa mente todo dia. O que significa renovar? Fazer novo de novo. Realmente você parar e pensar, olha, eu cresci vivenciando isso, mas eu tenho a possibilidade de aprender a fazer isso de uma forma diferente, ou a possibilidade de não precisar fazer isso, sabe? Isso é renovar a mente. Não é só ter algo assim
ai, uma revelação extraordinária. Não, até porque a revelação da Bíblia ela é progressiva. E à medida que nós nos aprofundamos ao Senhor, o Espírito vem trazendo mais revelação. Só que a renovação da mente, ela tem que ser constante. Opa, pera, chegou essa revelação, chegou esse entendimento. Como que eu vou praticar isso? O que que eu vou fazer para que a minha vida seja transformada? As minhas atitudes sejam diferentes? Ora, pois, a partir do momento que nós cremos em Cristo, o nosso espírito já é novo, somos novas criaturas, mas a nossa mente precisa ser transformada todos. Guarda isso, todos os dias ela precisa ser transformada. Então, para analisar aí na sua casa se tem alguma atitude que você não precisa fazer, mas você continua fazendo, porque você simplesmente não sabe, você só continua. Você só tá comprando pão de queijo porque você quer, até porque você nem gosta. Você entendeu? Não precisa, tem coisa que a gente faz que a gente não precisa. Esse é o ponto 1. Analise o que você está fazendo que você não precisa fazer. E faça aquilo que você precisa fazer. E o ponto 2 desse nosso encontro de hoje é que a vida, a gente pode comparar ela como uma corrida. Como assim, né? Imagina um campeonato. Um campeonato onde as pessoas só iniciam, mas elas não têm um ponto de chegada. De certa forma, no meio do caminho, as pessoas vão falar, uai, eu corro, eu paro, tô chegando ou tô muito longe, sabe? Fica algo meio disperso. Não tem o porquê você se empenhar, ou você se empenha demais no momento errado e dá ruim. Então, a partir do momento que nós temos a consciência, nós somos responsáveis, nós somos adultos, nós precisamos entender qual que é o meu ponto de chegada. Ora, pois, nós sabemos que o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. E nós temos que chegar a Cristo. Portanto, a nossa corrida tem que ser todos os dias para Cristo. Só que, às vezes a gente esquece que, sendo o nosso alvo Cristo, as coisas que nós vamos fazer é para Cristo. Isso não exclui o fato da gente ter objetivos. Isso não exclui o fato da gente ter objetivo. Olha, eu vou fazer isso porque isso e isso vai glorificar a Cristo. Pronto, perfeito, tem um objetivo. Ah, não, mas eu tô fazendo as coisas aleatórias, porque aí quando Jesus vir, tá... Não. Eu vou te dizer uma coisa mas bem importante. Nosso Deus, ele é um Deus de ordem e de paz. Não é um Deus de confusão. Então, ele não quer as coisas de qualquer jeito, não quer nada aleatório. Tanto quanto, se você analisar na própria Bíblia, quando ele pediu Noé para construir a arca, ele deu as coordenadas. Ora, pois, Moisés, quando ele pediu para construir o tabernáculo, ele deu as coordenadas, ou seja, o que precisa ser feito. E para Jesus? Jesus cumpriu tudo que tinha que ser cumprido a respeito dele. Você entendeu? Nosso Deus não é um Deus que vai, não, vai, depois você improvisa. Gente, primeiro a receber sou eu, tá? Primeiro a receber sou eu. E quando a gente vive a nossa vida achando que é tudo no improviso, tudo de qualquer jeito, gente, fica algo tão aleatório, realmente a gente fica perdido. Porque não tem um começo e não tem um fim. Logo você não sabe se você empenha força ou se você retrai. Você não sabe se você manda ver, corre, ou se você caminha. Sabe? Se você começar essa corrida e agora você não entendeu qual ponto você tá, pergunte, pare, analisa, conversa com o Senhor. Porque Noé, ele só recebeu as instruções porque ele tinha relacionamento. Moisés também. E a gente também não precisa ir muito longe. É só a gente analisar a história de Abraão, por exemplo. Que o Senhor deu um filho para ele, Isaac, e depois o Senhor ordenou que ele fosse ao monte para sacrificar. Se
Renovação da mente, ela é diária. Eu encontro você no nosso próximo episódio. Compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa. Compartilhe com um monte de pessoas, para que elas possam ir junto com você nessa jornada e irmos além do óbvio. Obrigada!